Aleluia. Amém, irmãos? Vamos começar o culto nessa noite. Em nome de Jesus, vamos cessar a conversa. Vamos estar agora entronizando, levando as nossas mentes na presença de Deus. Vamos estar orando. Você que já chegou aqui, coloque-se de pé. Vamos estar exaltando o nome do nosso Deus nessa noite. Vamos estar orando, vamos estar começando este culto em nome de Jesus. Senhor, muito obrigado, Pai, por mais uma vez que Tu nos dá a oportunidade de estar neste domingo na Tua presença. Deus, toma as vidas que já chegaram aqui, Pai, a cada um que fez a sua oração, Pai, começou contigo, entregou em Tuas mãos, meu Pai, tudo aquilo que vieram buscar nessa noite, Pai. Que eles não saiam daqui da mesma forma que entraram, Pai, mas saiam daqui com a resposta, Pai, através dos louvores, através, Senhor Deus, da palavra devocional, através da pregação da Tua palavra, meu Pai. Opera grandes coisas, grandes maravilhas, Senhor Deus, em nosso meio, Pai. Dá-nos saúde, meu Pai, para trabalhar na obra, Pai. Porque, Senhor Deus, se estivermos enfermos, não podemos trabalhar, mas com saúde nós façamos com alegria, com dedicação, com amor esta obra, meu Pai. Vai fazendo aqui, Senhor Deus, a Tua vontade, o Teu querer, retira tudo que não te agrada do meio de nós, Pai. Vai curando os enfermos dentro da Tua casa, Senhor Deus. Vai curando mesmo aqueles que estão lá no hospital, meu Pai, que estão precisando de cura, de libertação, Pai. Vai curando, Senhor Deus. Vai, Senhor Deus, tratando com aquele que nos pediu oração, meu Pai. Vai, Senhor Deus, trabalhando, libertando do vício da bebida, das drogas, Senhor Deus. Vai, Senhor Deus, fazendo, Senhor Deus, sobre a vida do ser humano, Pai, para que eles venham a reconhecer que só o Senhor é Deus, só o Senhor opera grandes coisas. Aonde é o impossível para o homem, é possível para ti, meu Pai. Toma, Senhor Deus, mesmo, Pai, este culto em Tuas mãos. Coloca os Teus anjos, Pai, ao redor da Tua casa, Senhor Deus, no meio do Teu povo, meu Pai. E assim traga aquele que ainda não chegou, Pai. Traga aquele que veio para a Tua casa, Pai. Também te pedimos aqueles que não já têm mais vontade de estar na Tua casa, meu Pai. Devemos assim ser como o salmista, que ele disse: alegrei enquanto me disseram, vamos à casa do Senhor. Que a nossa alegria, Senhor Deus, não seja uma alegria, Senhor Deus, que venha a ver aquela forçamento, não, Pai, mas a alegria mesmo do nosso coração, do mais profundo do nosso coração, meu Pai, de estar te servindo e fazendo o Teu querer e a Tua vontade, Pai. Faça o que te apraz nessa noite, Pai. Toma a vida do nosso pastor, que vai trazer a mensagem, Senhor Deus, deste domingo, meu Pai. Toma a vida de cada líder da Tua casa, diáconos, Pai, liderança, Senhor Deus, departamento, meu Pai. Em nome de Jesus, toma esse ministério, as igrejas desse ministério, meu Pai. A cada um que está sendo realizado, a cada culto que está sendo realizado em nosso meio. Em nome de Jesus, nesta hora, opera grandes coisas em nosso meio, Pai. Toma as nossas famílias em Tuas mãos. Em nome de Jesus, nós choramos e com fé te agradecemos. E a igreja de Deus diga amém. Amém. Vamos louvar ao Senhor com 2 hinos iniciais. E logo após, nós teremos a palavra devocional dessa noite. Em nome de Jesus. Aleluia. Nós temos nos ouvido a pregação da amada igreja para a paz do Senhor. Amém? Vamos iniciar o nosso Deus, a único que é digno de glória, digno de honra, digno de louvor. Grande é o nosso Deus. Aleluia. E soberano, tu és altíssimo, Senhor. Convido você que puder ficar de pé, convido você a ficar de pé em nome de Jesus e adorar o Senhor com todo o teu
teu coração, com toda a tua força, com toda a tua alma, espírito e verdade. Aleluias. Te adoramos, Senhor. Te adoramos, Senhor. Pedimos a Ti, Deus, a nossa adoração. A único que é digno de receber. Você pode declarar? A honra e a glória, a força e o poder. Ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos louvor. Ao único digno, ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder. Ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. A Ti, ó Rei Jesus, a Ti, ó Rei Jesus, adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti. Oramos a Ti, ó Rei Jesus, oramos, Senhor. A Ti, ó Rei Jesus, adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés e consagramos todo o nosso ser a Ti. Te adoramos, Senhor, porque para Ti, Senhor, é o nosso louvor, para Ti é a nossa adoração. Ei, eu ouvi, presença em ti, e a Ti, Senhor, queremos louvor, exaltação e glória, Teu santo nome, Teu de honra, de louvor e adoração. Te Glória a Jesus, nós te amamos, Jesus. Consagramos todo o nosso ser a Ti, Deus, toda a nossa vida. Aleluia, glória, glória a Deus.
amo, Senhor. Te amo, Deus. Te amo, Deus. Tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Sabe desde quando?
glória. Quem está alegre, deu glória. Os que chegaram agora, eu saúdo também com a paz do Senhor nessa noite, amém? Vamos estar fazendo a nossa leitura devocional dessa noite, que se encontra na carta aos Hebreus, capítulo 12. Quem comprou, coloque de pé, em nome de Jesus. Carta aos Hebreus, capítulo 12. Amém? Todos já acharam? Carta aos Hebreus, capítulo 12. E diz assim: aleluia, louvado seja o nome do nosso Deus. Carta aos Hebreus, capítulo 12, que fala sobre a perseverança no meio das provações, segundo o exemplo de Cristo. Diz assim a palavra do Senhor: louvado seja o nosso Deus. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Versículo 2: olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos, ainda não resistente até ao sangue, combatendo contra o pecado. Versículo 5: e já vos esqueceste da exortação que argumenta convosco como filhos. Filho meu, não despreze a correção do Senhor, e não desmaie quando por ele fores repreendidos. Provérbios, capítulo 3, 11. Versículo 6: porque o Senhor corrige o que ama e açoita a qualquer que recebe por filho. Se suportais a correção, Deus vos trata como filho. Porque que filho há a quem o pai não corrija? Mas se estáis sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos, além do que tivemos nossos pais segundo a carne, para nos corrigirem, e nós os reverenciamos. Não nos sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos, ou das luzes, em algumas traduções, para vivermos, porque aqueles, na verdade, por um pouco de tempo, nos corrigia como bem lhe parecia, mas este para nosso proveito, para sermos participantes da sua santidade. Versículo 11: na verdade, toda correção ao presente não parece ser de bom gozo, senão de tristeza, mas depois produz um fruto pacífico
pacífico de justiça e nos exercita por ela. Versículo 12: portanto, tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos vacilantes ou desconjuntados, e fazei veredas, caminhos, direitas para os vossos pés, para que o que manqueja se não desvie inteiramente, antes seja sarado. Versículo 14: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus, e de que nenhuma raiz de amargura brotando de vós perturbe, e por ela muitos se contaminem. Versículo 16: ninguém seja fornicador ou profano, como Isaú, que por um manjar, vendeu o seu direito de primogenitura. Porque bem sabeis que, querendo ele ainda depois herdar a bênção, foi rejeitado, porque não achou lugar de arrependimento, ainda que lágrimas o buscou. Versículo 18: porque não chegastes ao monte Palpavel, né? E acesso em fogo à escuridão, e às trevas e à tempestade, e aos sonidos da trombeta, e à voz das palavras, a qual os que ouviram pediram que se lhes não falasse mais, porque não podiam suportar o que se lhe mandava. Se até um animal tocar o monte, será apedrejado. Versículo 21: e tão terrível era a visão que Moisés disse: estou todo assombrado e tremendo. Mas chegastes ao monte Sião, e à cidade de Deus, do Deus vivo, a Jerusalém celestial, e aos muitos milhares de anjos, a universal assembleia e igreja dos primogênitos que estão escritos nos céus, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados. Versículo 24: e a Jesus, o mediador de uma nova aliança, e ao sangue da aspersão, que fala melhor do que a de Abel. Versículo 25: veja que não rejeiteis ao que fala, porque se não escaparam aqueles que rejeitaram o que na terra os advertia, muito menos nós, se nos desviarmos daquele que é dos céus. Versículo 26: a voz do qual moveu então a terra, mas agora nos Senhor dizendo: ainda uma vez comoverei não só a terra, senão também o céu. E essa palavra ainda uma vez mostra a mudança das coisas móveis como coisas feitas, para que os imóveis permaneçam. Versículo 28: pelo que, tendo recebido um reino que não pode ser abalado, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus agradavelmente, com reverência e piedade. Versículo 29: porque o nosso Deus é um fogo consumidor. Louvado seja o nome do nosso Deus. Amém, irmão? Então esse capítulo 14 de Hebreus, ele nos convida a perseverarmos, a termos, nos exorta a perseverarmos na fé, na exortação, que exige foco total de quem? De Jesus, né? Como diz o exemplo:
A perseverança no meio das provações. Vem os dias das provações, igreja. Nós temos que perseverar, não desistir, não vai dar para mim, não vou resistir, não vou alcançar, não. Todos os dias nós passamos por luta, por dificuldade, mas é na fé que ele disse, é na perseverança, é no exemplo de Cristo que devemos seguir, é olhar para aquele que é autor e consumador da minha e da tua fé. Então não desistimos de estarmos olhando para ele, porque é uma corrida dia após dia, né? Dia após dia que nós vamos enfrentar, mas sempre firme na fé, porque Deus, se nós erramos, Deus nos corrige. Se nós erramos, Deus nos corrige, porque se nós errássemos e não fôssemos corrigidos, então Deus não nos consideraria como quê? Como filho, né? E qual pai que não corrige o seu filho quando ele está errado? Ou deixa ele fazer o erro, continuar no erro, continuar na mesma coisa, se corrigir, né? Então nós devemos estar o quê? Cada dia mais buscando ali o perdão de Deus, buscando a perseverança na fé. No capítulo 11 fala daqueles que perseveraram na fé, mesmo não alcançando a pátria prometida, a terra prometida, como Abraão, como Isaac e Jacó, mas eles continuaram a perseverar, como Moisés. Ele não entrou na terra prometida, mas ele não desistiu de levar o povo para onde Deus tinha o chamado para fazer. E da mesma forma, é na luta, é nas dificuldades que nós vamos o quê? Perseverar na nossa fé. Como diz, as provações, segundo o exemplo de Cristo. Será se Cristo desceu lá dos céus, igreja? Só para dizer que ele era Deus? Não. Ele passou por grandes lutas, perseguição, e nós devemos também passar por isso. Mas ele não desistiu de quê? Da cruz. Ele não desistiu. Se você, eu e você estamos hoje aqui, é porque Cristo não desistiu do seu propósito. E da mesma forma eu te falo nessa noite: não desista do teu propósito com Deus. Levante os teus olhos para o alto, e de lá virá o teu socorro. É Deus que é teu socorro, é Deus que é o teu caminho. Não existe outro caminho. Você vai passar por luta, sim, mas o nosso propósito, o nosso alvo, quem é? É Deus e mais ninguém. Porque se Deus não nos amasse, Ele não nos corrigiria. Então por isso Ele diz: filho meu, ouve a correção do seu pai. E que esse pai, quando nós tínhamos nosso pai terreno, ele nos ensinava o caminho certo. Ou o teu pai, que você ainda tem pai, ele tem te ensinado o caminho errado? Com certeza que não. E ele quer ver o quê? O teu bem. Ele quer ver o teu bem. Cada um de nós ainda tinha um pai terreno, ele nos ensinava coisas boas e não coisas erradas. E você que ainda tem um pai, ele tem te ensinado, e principalmente aquele da qual tem te ensinado na igreja as coisas boas para a tua vida. Amém? Ele tem te ensinado o caminho certo, para que você não tenha se desviado nem para a direita e nem para a esquerda, mas olhar para o alvo, que é Cristo. A tua vida é uma corrida, a tua vida é uma corrida, você vai correr, mas no final você vai alcançar a vitória em nome de Jesus. Quem crê nisso, dê glória a Deus nessa noite. Quem crê nisso, glorifica o nome do nosso Deus. Por fim, esse capítulo de Hebreus, aleluia, louvado seja Deus. Esse capítulo de Hebreus, de número 12, diz o quê? Em resumo, esse livro nos incentiva o cristão a perseverar na fé. Persevere na tua fé. Persevere e não desista do teu propósito, porque você alcançará o céu de glória. Amém? Vamos louvar a nosso Deus com mais 4 louvores, e no quarto nós recolheremos
levemos os nossos dízimos e as nossas ofertas para a casa do nosso Deus. Glória a Deus. Saúde aos irmãos com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, querido? Vamos continuar louvando ao Senhor neste lugar, aleluia. Vamos ficar de pé para continuar adorando e exaltando ao nome do Senhor neste lugar. Aleluia. Você é um adorador, você veio neste lugar para adorar. Adore e exalte e glorifique o nome do Senhor. Que eu creio verdadeiramente que Ele está neste lugar, nesta noite. Aleluia, Jesus. É teu nome. Glória a Deus. O reino dele é eterno. Aleluia. Sua existência é eterna. Por isso que estamos neste lugar esta noite. Porque Ele é um Deus existente. E o seu reino é amado. Céus, terra, mar, todos os confins desta terra. Aleluia. Você nesta noite pode levantar o seu louvor e a sua adoração a esse Deus Todo-Poderoso. Aleluia. Porque eu creio que Ele está aqui neste lugar. E antes de adentrarmos por aquela porta, Ele já nos fazia presente aqui. Aleluia. Reis de Abraão, os povos se curvam, as bocas se abrem e as mãos se levantam para dizer que Tu és o Rei. Tu és o Rei.
digno de louvor e de adoração. Aleluia. Estamos aqui nesta noite para te aleluia. Levantar o estamos aqui com o nosso coração, Senhor, quebrantado diante do Senhor. Aleluia. E sabemos a grandeza que tu és. Digno de glória e honra, levantemos nossas mãos para o teu nome exaltar. Digno de glória e honra, levantemos nossas mãos para teu nome exaltar, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a
dízimo de tudo, e primeiramente por interpretação, rei de justiça, e depois também rei de Salém, que é rei de paz. Amém? Então Melquisedeque recebeu ali de Abraão o dízimo ali, a qual ele foi para aquela luta contra aqueles 7 reis. Amém? Da mesma forma, nós temos também que contribuir na casa do nosso Deus. Nós temos que ajudar a obra. A obra precisa de mim, de você, de todos para contribuir. Deus nos dá o sustento, nos dá o que precisamos, mas também nós temos que ajudar a obra, que é muito importante para fazermos o que é divulgação do Evangelho, fazer a manutenção da casa do Senhor, e é por isso que nós temos que dar com alegria e com amor. Quando Abraão foi naquela luta, ele trouxe os despojos, mas não esqueceu de dar aquilo que era necessário. Então, para Melquisedeque, rei de Salém, rei de justiça, então contribua na casa do Senhor com alegria, com dedicação para esta obra, porque o Senhor abençoa aquele que dá com alegria e com amor. Vamos recolher nosso dia do nosso profeta, ouvindo o diácono Alisson e a diaconisa Rainha Muniz, para recolher o dia de oferta nessa noite, em nome de Jesus. Aleluia a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém, glória a Deus. Salve para a igreja com a paz do Senhor, amém. Levante suas mãos para cá para estarmos orando pelo dízimo e pela oferta que foi recolhido nesta noite para a honra e glória do nome do Senhor, amém. Oremos. Senhor meu Deus, meu Pai, bendito Deus Santo e Deus querido, nessa hora estamos aqui, Senhor Deus Santo, em Tua presença para assim orarmos, Senhor Deus Santo, pelo dízimo e pela oferta que foi recolhida em Tua casa nesta noite. A nossa oração é da Sua concordância, que o Senhor venha abençoar de uma forma ímpar e poderosa todos aqueles que puderam ofertar e dar o dízimo. E também, Senhor Deus Santo, na mesma oração, Senhor Deus Santo,
nós queremos abençoar também os teus filhos que não puderam nessa noite dar oferta ou o dízimo também. Mas nós queremos, Senhor, nessa hora, se for pela falta de oportunidade, de emprego, ou pelos negócios não estão indo bem, nós liberamos uma palavra e esta tal profética, para que assim o Senhor gere a providência, porque o Senhor é o Jeová Jireh, o Deus que provê. E assim, Senhor Deus Santo, abençoamos esta casa, abençoamos teus filhos e filhas, o dízimo e oferta, e em nome de Jesus, a igreja em concordância, diga comigo, amém. Amém. Glórias a Deus, aleluia. Glória a Deus. Precisamos passar isso. Terça-feira temos consagração às 6h07, ciclo de oração às 7h30, quarta-feira ensaio convocatório do santo. Quinta-feira nós temos o culto de vigília. Começa às 7h30 até às 10 da noite. Então, quinta-feira, culto de vigília, 7h30 às 10 da noite. Sexta, ensaio com missa de louvor às 7h30. Domingo teremos consagração das 9 às 11 e o culto de ceia às 7 horas. E não esqueça de trazer os alimentos para a formação das sexta base. Registrar, agradeço a oportunidade. Amém, irmãos? Todos escutaram o aviso. Nós vamos participar dos cultos da escola, em nome de Jesus. Domingo que vem já é ceia, né? Então vamos participar da consagração, em nome de Jesus, e da vigília, quinta-feira, né? Também a quinta-feira nós estamos aqui estudando o livro de Apocalipse, né? Estamos sentindo muita falta dos irmãos para vir aprender a palavra do Senhor. Está sendo ensinado aqui na igreja, viu, irmão? Agora não aprenda que não vem, porque o pastor está ensinando todas as quintas aqui, e a escola bíblica também dominical, os professores estão ensinando todos os domingos aqui a palavra do Senhor. Então a oportunidade é de cada um está aprendendo a palavra de Deus. Então os últimos dias estão aí, como diz a carta de Paulo, 2 Timóteo capítulo 3, viu? Os últimos dias estão na nossa porta, e é necessário que nós aprendamos cada dia mais a palavra do Senhor. Vamos ficar de pé, vamos orar pelo pastor que vai trazer a mensagem dessa noite, em nome de Jesus. Nós vamos agradecer a primeira parte ao nosso Deus por tudo que Ele já operou, as maravilhas, e com certeza através da pregação da sua palavra. Senhor, muito obrigado, meu Pai, por tudo que já aconteceu, os louvores, a palavra devocional, e agora nós te apresentamos, Senhor Deus, o teu filho que vai trazer a mensagem dessa noite, que essa mensagem venha mesmo, Senhor Deus, impactar os nossos corações, que nós não saiamos desta noite aqui da mesma forma que entramos, mas saiamos cada dia mais com a certeza do alvo e do objetivo que temos contigo, Pai. Fortalece a nossa fé, nos ensina a orar, Pai. Toma o teu servo em tuas mãos, Pai. Usa conforme a tua vontade, ó Espírito Santo, e opera grandes maravilhas e grandes curas e grandes milagres em nosso meio. Se a igreja de Deus louvar comigo, então todos amém? Amém. Amém, amados, a paz do Senhor Jesus Cristo se renove em os nossos corações, por estarmos na presença, do Senhor, nosso Deus. Louvado seja o Senhor. Amados, abram a palavra de Deus, Evangelho segundo escreveu o Dr. Lucas, capítulo 16. Vamos ler esse texto da parte do Senhor. Lucas, capítulo 16, a partir do versículo 19. Lucas 16. O Senhor colocou esta palavra no nosso coração já há alguns dias, e nós vamos meditar nesse texto, Lucas 16, a partir do versículo 19. Os irmãos podem permanecer assentados. Ora, havia
um homem rico e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo, e vivia todos os dias regalada e esplendidamente. Havia também um certo mendigo chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele, e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico, e os próprios cães vinham lamber as chagas. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado. E Boaz ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio, e clamando disse: Abraão, meu pai, tem misericórdia de mim, e manda Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Diz, porém, Abraão: filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males. E agora este é consolado, e tu atormentado. E além disso está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os de lá passar para cá. E disse ele: rogo-te, pois, ó Pai, que eu mandes à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Disse-lhe Abraão: eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. E disse ele: não, Abraão, meu pai, mas se algum dos mortos fosse ter com eles, arrepender-se-iam. Porém Abraão lhe disse: se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco acreditarão, ainda que alguns dos mortos ressuscite. Louvado seja o Senhor. Ainda amado, Eclesiastes capítulo 3, versículo de número 11, nos diz a palavra de Deus. Eclesiastes 3:11. Ele fez tudo belo a seu tempo, também pôs a eternidade no coração do homem, sem que este consiga compreender a obra que Deus fez do começo ao fim. Louvado seja o Senhor. Amados, eu, com a graça de Deus, quero estar a meditar com a igreja do Senhor sobre o tema selados pela eternidade. Eclesiastes capítulo 3, versículo 11. Eclesiastes foi escrito por Salomão. Segundo alguns estudiosos, comentaristas, Salomão escreveu provérbios na sua juventude, no vigor do seu reinado. Já
ele teria escrito na sua velhice, de maneira que Eclesiastes é um misto de pensamentos humanos confrontados pela realidade da palavra de Deus. E neste versículo de número 11, Salomão, ele vem falando sobre o tempo. Ele vem dizendo que há tempo para tudo. E no versículo de número 11, ele diz que Deus colocou a eternidade no coração do homem. Algumas outras traduções aí falam o mundo, né? Mas a tradução mais correta, né, mais adequada dentro do contexto bíblico, fala de eternidade. E o que viria a ser esta eternidade, amado? A eternidade diz respeito a esta convicção e a este anseio que todos nós temos de viver sempre, de não morrer, de não termos que enfrentar a realidade da morte. De maneira que Deus não fez o homem para morrer, mas o pecado tornou possível a morte. De maneira que Paulo vai dizer em Romanos 6, 23, o salário do pecado é a morte. Então a morte é consequência do pecado. Mas o texto qual eu li, amado, em Lucas 16, se a morte é uma certeza, é uma realidade, e eu não tenho como fugir dela, então como eu posso me preparar para enfrentá-la? Como eu devo me preparar para a eternidade? Não a eternidade apenas como um sentimento abstrato e impalpável, mas a eternidade como uma realidade, uma certeza. E esta eternidade, ela pode ser uma eternidade desfrutada na presença de Deus, ou pode ser uma eternidade subjugada pelo juízo eterno, pelo juízo de Deus. Lucas 16, amado, e esse texto qual nós lemos, ele é parte de uma exposição de Jesus. Jesus vem falando no capítulo 16 sobre a fidelidade. E ele inicialmente fala sobre a parábola do mordomo infiel. E ele vem falar sobre a fidelidade referente à administração do dinheiro. Então, primeiro Jesus fala sobre o administrador infiel, mostrando que não é possível servir a Deus e às riquezas. Posteriormente, Jesus vai falar sobre os fariseus.
você que não sabe o que é uma pessoa avarenta, é a pessoa que ama, que é apegada ao dinheiro. Não o dinheiro como uma necessidade, mas o dinheiro como um instrumento de sobrevivência, aonde a pessoa condiciona a sua alegria, a sua paz, a sua felicidade, a existência do dinheiro. Então Jesus confronta os fariseus pelo amor que eles tinham ao dinheiro. E ainda nesse contexto, Jesus fala sobre o repúdio e divórcio. Repúdio e divórcio não é a mesma coisa. O repúdio era a atitude que uma pessoa casada, normalmente um homem, tomava de mandar a mulher embora, sem dar-lhe os direitos. Ele não se divorciava. Então era uma separação de corpos, mas não era uma separação legal. Então muitos não se separavam legalmente para não ter que dividir os bens, para não ter que dividir as suas finanças. Então ele preferia repudiar. E nesse contexto, Jesus está também falando sobre a questão da infidelidade e a questão do amor ao dinheiro. E segundo alguns dados estatísticos, a maioria dos casos de repúdio e divórcio tem a ver com problemas financeiros. A maioria das separações tem a ver, não necessariamente tão somente com a questão da infidelidade, mas com problemas que começam a surgir na área financeira do casal. E isso termina enfraquecendo o relacionamento. De maneira que há até um provérbio, popular que diz que quando a fome entra pela porta, o amor sai pela janela. Em outras palavras, quando o casal começa a enfrentar dificuldades financeiras, se eles não tiverem a maturidade espiritual necessária, vai chegar o momento que o amor esfriará. E os casados, sabem que uma das partes do relacionamento de um casal diz respeito ao sexo. E normalmente o casal, isso só para os casais, tá? O casal, depois que tem a relação sexual, ele sente fome. Talvez seja esse um dos motivos, pelo qual os maridos engordam depois que casam, Engordam, os homens engordam depois que casam. Mas aí nós observamos um casal que está enfrentando dificuldade financeira e que a geladeira está vazia. Hoje nós não vamos namorar não, porque não temos que comer depois. Então, o casamento enfraquece. A intimidade vai se dispersando. E tudo isso, amado, tem a ver com esse contexto da parábola do rico e do Lázaro. E agora eu vou começar a entrar na mensagem.
Jesus, amado, dentro deste contexto, ele fala sobre o mordomo infiel, ele fala sobre os fariseus, ele fala sobre repúdio, sobre casamento, e agora ele vai falar sobre a eternidade. E ele vai dizer que um homem muito rico, e a Bíblia fala as características, como que ele se apresentava como rico. A Bíblia diz que as vestes deles eram púrpura e linho finíssimo. E a Bíblia diz que ele estava cercado de luxos. Ele estava cercado de luxo. E dentro desse contexto, trazendo lá o texto de Salomão em Eclesiastes, a gente pode refletir o passado, o presente e o futuro deste homem rico. Como ele se tornou rico? A palavra de Deus não diz. A palavra de Deus não diz como ele veio a se tornar rico. Mas a palavra de Deus diz que ele era rico. E a palavra de Deus diz que o presente dele era feito de muitas regalias, de muita luxúria. De maneira que na tradução a qual eu li, diz que todos os dias tinha festa na casa dele. Todos os dias tinha banquete na casa dele. E aí, na continuidade da mensagem, eu espero que o tempo dê, a gente vai perceber que este homem rico, possivelmente em algum momento, ele foi um crente. Em algum momento ele foi um religioso. Em algum momento ele tinha fé. Mas é como Jesus disse, né? Se as vossas riquezas prosperam, não ponhais nela o coração. Mas este homem colocou o coração na riqueza, nos bens materiais. E aí nós vamos observar que a Bíblia não condena a riqueza. A Bíblia condena o amor à riqueza. Condena o amor à riqueza. E dando a entender que até mesmo as riquezas mal adquiridas podem ser aplicadas para o fim benéfico. E aí Jesus cita a parábola do mordomo infiel. Aquele mordomo, ele era um administrador. Quando ele foi demitido, o que ele fez? O administrador disse: o dono disse, presta conta da tua administração. E aí ele saiu conversando com todo mundo que devia. E através da administração dele, ele criou uma amizade com outras pessoas, da maneira dele, do jeito dele. De maneira que Jesus vai dizer que ele mesmo sendo infiel, a infidelidade dele abençoou outras pessoas. Abençoou outras pessoas. E aí nós vamos observar que este homem rico, como eu já falei, em algum momento ele deve ter sido religioso, deve ter sido crente. Depois que ele morre, ele se depara com a eternidade. E aí a Bíblia diz que ele olha Abraão, e ele reconheceu Abraão, e ele chama Abraão de pai. De maneira que nós entendemos que este homem tinha um conhecimento teológico.
acreditava que existia purgatório. Tá? Ele acreditava que depois que a pessoa morresse, ela podia mudar a realidade dela. Então, ainda que ele fosse um religioso, mas a crença dele estava errada. Talvez ele acreditasse no sono da alma, ou no aniquilacionismo da alma, que a pessoa morre e acabou-se tudo. Então, como ele diz, ele poderia pensar: não, eu vou curtir a vida, eu vou gastar tudo que eu tenho, eu vou coisar, porque mesmo é tudo que a gente, tudo que é bom, a gente tem que conquistar e tem que desfrutar nesta vida. Como uma certa pessoa, em determinada ocasião, me disse: ó, nós não estamos muito preocupados com esse negócio de vida eterna, de eternidade, não. Para nós o que vale é o agora. Talvez este homem também, depois que ele enriqueceu, ele perdeu a fé. O Deus dele passou a ser o seu dinheiro. Até porque Jesus disse que não podemos servir a dois senhores. Então, quem sabe, ele era adepto, né, do islamismo. Ele acreditava no paraíso, né? Onde depois que a pessoa morre, ela vai para o paraíso e lá, né? Inclusive existem algumas mesquitas, alguns tapetes enfeitados, bordados, onde aqueles tapetes apresentam 72 mulheres virgens, e elas permanecem virgens o tempo todo. Então ele poderia também, quem sabe, ser um adepto, acreditasse nisso. Então nós observamos que este homem ainda poderia também ter sido influenciado pelo espiritismo, porque ele acreditava que depois que a pessoa morre, ela pode voltar. De maneira que ele vai dizer: ó, Abraão, não, já que não dá para mim ir, diz mesmo para Lázaro voltar lá e avisar os meus irmãos. Quem sabe os irmãos que ele ajudou a iniciar a igreja. Quem sabe os irmãos que ele ajudou. E sempre na hora do culto ele convidava para as festas. E eles nunca iam para a igreja. E agora ele estava na eternidade se sentindo culpado. E aí ele chama Abraão de pai, e ele diz: ó, pede que Lázaro vai dentro lá avisar eles, para que eles não venham para cá. Então, com certeza, a teologia dele era errada. Ele não frequentava a escola dominical, ele não vinha para o culto de doutrina. De maneira que ele partiu para a eternidade cheio de crenças erradas. Se nós aprendemos errado, ou se nós pensamos errado, possivelmente nós vamos viver errado. E foi o que Jesus disse: errais por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. E nem o poder de Deus. E aí, amados, Paulo vai dizer, Efésios 5,14: desperta, ó, porque dormes. Desperta. Aquele homem, enquanto ele estava nos banquetes, ele nunca despertou. Ele nunca se importou com a eternidade. Ele só queria saber dos banquetes. Talvez imaginava que muito dinheiro que ele tinha ia fazer ele viver para sempre. Mas aquele homem, quem sabe o passado dele, ele poderia ter sido aquele jovem rico
quando Jesus disse para ele: vai, vende tudo que tem, dá aos pobres, depois volta e terá um tesouro nos céus. Ou quem sabe ainda ele poderia ser aquele rico insensato, o qual, em determinado momento, ele diz: oh, alma-te, alegra, de rejubila, tem muitos tesouros. Lucas 12. Mas Jesus vai dizer: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tu tens preparado, para quem será? Então a eternidade, amado, ela é uma realidade, e não tem como fugir dela. Então não sabemos ao certo, amado, o passado deste homem rico, o presente e o futuro. A Bíblia mostra. O presente dele, a Bíblia diz que ele viveu só em luxúrias. Mas o futuro, a Bíblia conta que foi um futuro de tristeza, de sofrimento, de decepção, de frustração. É por isso que Jesus disse: que adianta um homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Eclesiastes capítulo 5, versículo 3, como eu já falei, e no versículo 7, Salomão vai dizer: ó, dos muitos trabalhos, dos muitos sonhos, surge muita vaidade e muitas palavras, e consequentemente as pessoas se distanciam de Deus. Então nós entendemos, amados irmãos, igreja do Senhor, Salmo 127, o salmista fala sobre o pão de dores. E o pão de dores, nem sempre as dores se manifestam na hora. Nós frequentemente, amados, podemos ser levados ao engano e inverter os valores, o que realmente importa, o que realmente vai contar para a eternidade. E a gente passou um momento aí, o carnaval, onde muitas pessoas se deixaram levar pela ilusão, pelos desejos da carne, pelos banquetes. E quando as pessoas, depois que passou aquele momento da euforia, alguns não passaram, alguns infelizmente perderam a vida, mas a eternidade, nós precisamos nos preparar para ela. Então, Deuteronômio capítulo 8, versículo 17 ao 18, o Senhor fala através de Moisés, e ele diz: ó, quando a prosperidade chegar a você, não se esqueça que foi Deus que te abençoou. Não digas: foi o meu braço, foi a minha mão, foi o meu trabalho. Deus te deu saúde, Deus te deu força, Deus te deu graça, Deus te deu coragem, mas a fonte é sempre Deus. Deus é Senhor, e a ausência de gratidão a Deus, amado, ela se manifesta pela falta
de compreensão desse princípio. A gente olha para nós mesmos e diz: não foi eu, tá? Foi eu que consegui, foi a minha inteligência, foi os meus estudos, foi a minha dedicação, foi o meu esforço. E sempre que o eu senta na cadeira, Deus deixa de ser o centro. Mas a palavra diz: buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas vos serão acrescentadas. Então, amados, Jesus, ele diz em João 6: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Aquele homem estava sempre nos banquetes, aquele homem estava sempre na fartura, mas o pão vivo não estava lá. O pão que desceu do céu não participava das festas dele, de maneira que na eternidade ele pede socorro, pede clemência, mas já era tarde, nada mais poderia ser feito. Então o tempo é hoje, o tempo é agora, o tempo é as oportunidades que Deus coloca diante de nós nos dias atuais. Lázaro, o mendigo, pastor, como é que ele poderia ser um homem justo, um homem crente, e ser um mendigo? A gente observa um paradoxo, né? Uma contradição, um contraste muito grande. Entre o presente, a gente não sabe, ainda que um texto mais na frente ele vai dizer que Lázaro sempre teve dificuldade, mas a gente sabe, amado, Davi, no Salmo 37, versículo 25, Davi ele fala algo que de repente, quando a gente confronta com esse texto aqui, parece que é uma contradição, porque Davi vai dizer: ó, eu fui moço, eu agora sou velho, mas eu nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar um pão. E aí Jesus vem contar uma história de um mendigo que foi salvo. E aí nós observamos, amados, que a palavra de Deus, Paulo vai falar em Filipenses capítulo 4, Paulo vai dizer que ele passou por muitas necessidades, inclusive fome, escassez. Muitas vezes as lutas que a gente passa, as provas que a gente enfrenta, a gente é provado, a gente é testado, a gente muitas vezes chega a ser pressionado a duvidar da nossa fé, a duvidar do Deus o qual a gente diz que acredita. E aí a gente observa que este homem mendigo estava às portas de um homem que um dia foi crente, mas deixou de ser crente e se tornou muito rico, empresário. E o outro que a gente não sabe, né? Vamos conjecturar aqui. Quem sabe um dia ele foi rico, né?
e virou pobre. E aí a gente imagina, né? Algumas pessoas, elas se lembram de Deus na escassez, tá? Na enfermidade. Quantas pessoas, amados, e a gente às vezes vê muito isso nos hospitais, tá? Quantas pessoas lamentam, se eu tivesse hoje a saúde, se eu pudesse ir para a igreja. Pessoas que louvavam, pessoas que pregavam, pessoas que serviam a Deus, mas que foram atraídas por um mundo de ilusão, e de repente começaram a se comparar com outras pessoas, e começaram a imaginar que a vida cristã é uma competição. Eu não estou competindo com você, você não está competindo comigo. Nós estamos caminhando para a eternidade e devemos estar no mesmo propósito, no mesmo objetivo, orando uns pelos outros, perseverando, clamando, glorificando e exaltando o nome do Senhor. E aí nós observamos que agora este homem mendigo, ele está na porta. E a Bíblia diz que ele tinha feridas. E quando eu preparava essa mensagem, eu fiquei lembrando, eu tenho uma cachorrinha lá em casa lá, tecnologia deu pra gente. E ela é super carinhosa, né? Pensa que ela fica lambendo a gente. Ela quer lamber a gente, quer pular em cima, deixa ela quer ficar em cima do sofá. Ela já está bem grandinha, né? Daqui a pouco ela vai dormir lá no terraço, né? Por enquanto ela está dormindo de casa. Mas aí a gente observa aqui que Lázaro, a Bíblia diz que os cachorros vinham e lambiam as feridas dele. Quem sabe ali espantando os insetos, tá? Espantando os insetos. A gente observa Jó. A palavra de Deus diz que Jó, quando adoeceu, ele ficava sentado à beira da cidade e ele pegou um caco de teia e ficava ali se coçando. Não deixe que as suas feridas façam você perder a fé. Não deixe que as suas lutas, as suas dificuldades, as suas provas, as aflições que você enfrenta, faça você negar aquele que recebeu a maior de todas as feridas por causa de nós. Isaías 53 diz que as feridas que foram lançadas sobre ele eram nossas. Isaías diz que o castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas nós fomos sarados. Ainda que a gente possa ter feridas por fora, amado, mas não deixe que essas feridas atinjam a sua alma. Não deixe que essas feridas roubem a tua fé, a tua paz, a tua alegria. Porque um dia este corpo será substituído por um corpo de glória, um corpo incorruptível, um corpo que não vai mais adoecer, que não vai mais se enfraquecer, mas nós seremos semelhantes a Ele. É para este propósito que Ele morreu. Paulo vai dizer: se a nossa esperança em Cristo
estiver só neste mundo, nós somos os homens mais infelizes da terra. Então, amado, há uma eternidade no nosso coração, há uma certeza de vida eterna, há uma certeza de um céu de glória. Eu não sei quando nós vamos para lá, mas quando o dia chegar, a gente precisa estar preparado, a gente precisa se preparar. Não vamos fazer como este homem rico, que depois da eternidade ele queria mudar a situação, e não tinha mais tempo, e não tinha mais jeito, e o dinheiro dele, que serviu para ele resolver tantos problemas no mundo, na eternidade não valia nada. Na eternidade não valia nada. Então, amados, viva o tempo de Deus, viva o propósito de Deus. Pastor, mas quer dizer que eu tenho que ser mendigo para ser salvo? Não, amado, isso é um espírito de modo, não, de forma nenhuma. Não distorça a palavra de Deus. O que nós temos que ser é crente, independente de sermos ricos ou pobres. Temos que ser crente, servos do Senhor, vivemos o propósito, a vontade de Deus para as nossas vidas. Então deixe ser guiado pelo tempo de Deus na sua vida. Tá? Você que não tem tempo para Deus, como disse Salomão, dos muitos trabalhos veio o sonho. Aí não tem mais tempo para ir para a igreja, não tem tempo para se congregar, eu tenho que trabalhar de manhã, de tarde, de noite. Aí eu não tenho tempo para ler a Bíblia, eu não tenho tempo para orar, eu não tenho tempo para ir na escola dominical, eu não tenho tempo para participar do ciclo de oração. Talvez com alguém que uma vez me diga, não, para não dar para mim esse negócio de ser crente não, que eu não tenho tempo para estar na igreja todo dia igual vocês. Aí depois a pessoa adoeceu, aí fica querendo ter tempo para ir para a igreja, e tem até tempo, mas não tem saúde para ir. Tem gente que abre a boca para falar besteira, tem gente que abre a boca para blasfemar de Deus. E a Bíblia diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Tema a Deus, aproveite o tempo e as oportunidades que Deus tem concedido a você. O tempo é hoje. Não pense que a gente vai mudar a realidade na eternidade. Se você quer mudar a realidade da sua eternidade, comece hoje. Hoje é o tempo oportuno. Hoje é o dia da salvação. Deus abençoe a todos nós, amados. Deus derrame sobre nós a sua graça, da sua misericórdia. E com certeza, naquele grandioso dia, o que nós vamos ouvir é: vinde, benditos do meu Pai, tomai posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. O reino está preparado, amado. Agora, se eu vou tomar posse dele, vai depender da minha decisão. Se eu aceito, se eu rejeito, se eu me entrego. Coloque-se de pé nesse momento, vamos orar. Em nome do Senhor Jesus.
Abra o seu coração diante do Senhor, amado. A nossa fé é testada todo dia. A nossa vida espiritual, diariamente, a gente é experimentado. Não devemos ser apenas um religioso. Aquele rico, ele era um religioso. Ele tinha algumas ideias religiosas, ele tinha os pensamentos dele lá. Mas quando ele partiu para a eternidade, ele entendeu e percebeu já tarde que não adiantava mais nada aqueles conceitos que ele tinha. Meu Pai Celestial, Senhor Deus, Senhor, diante da Tua presença nós estamos, Senhor, o Teu povo reunido aqui neste lugar, o Teu povo que veio à Tua casa nesta noite, os Teus filhos que Te louvaram, que ofertaram, que ouviu a pregação da Tua palavra, que dizimaram, Senhor, que oraram. Tu falaste conosco, Senhor. Então traz sobre nós, Deus, o quebrantamento, o entendimento, a submissão à Tua vontade, ao Teu querer. Que nós não venhamos a ser iludidos, meu Pai, pelos prazeres deste mundo, pelos deleites, pelos sonhos distantes de Ti, mas que a nossa vida esteja pautada pela Tua palavra. Quero Te apresentar também, meu Pai, as pessoas que porventura estarão ouvindo esta palavra, Senhor, através aí das mídias sociais, Senhor. A Tua palavra diz, Deus, que o vento sopra onde quer, ouve-se a sua voz, mas não sabe de onde vem nem para onde vai. Senhor, aquele homem rico, durante a sua vida ele esteve perto de Lázaro, mas diz a Tua palavra que depois da eternidade, depois da morte, ele estava longe. Senhor, quantas vezes a oportunidade está tão perto de nós? Quantas vezes, Senhor, a oportunidade está perto e a gente não aproveita? Mas nesta noite, Senhor, eu te apresento os Teus filhos e as Tuas filhas. Abre os nossos olhos espirituais, conduz-nos dentro da Tua vontade, acampa os Teus anjos, Senhor Deus, ao nosso redor, aqueles anjos que Tua palavra diz que levou Lázaro. A Bíblia diz que eles são ministros de Deus ao nosso favor. Então nos guarda, Senhor, nos dá uma semana de paz, uma semana dentro do Teu propósito, uma semana dentro da Tua vontade. Continua com todos nós, abençoa os nossos lares, abençoa as nossas famílias, abençoando o trabalho, Senhor, abençoando, Deus, as empresas, abençoando, Deus, cada trajeto, cada propósito. Confirma a Tua vontade, em nome de Jesus, Senhor. Eu te oro e te agradeço por tudo, em nome de Jesus. Receba a bênção apostólica, amados. Amém, amados. Vamos estar orando pelos aniversariantes, né? Nosso diácono aqui, aniversariante da nossa irmã Tacilene, né? Em nome de Jesus. Vamos orar pela serva do Senhor. Amém. Vamos orar. Mais alguém? Amém, né? Vamos orar por essa jovem aqui, né, amado? Bem? Olha. Meu Pai Celestial, Senhor Deus, obrigado, Deus, pelo Teu amor, pela Tua graça, pela Tua misericórdia. Pai, obrigado pela vida da Tua serva, da Silene, Pai. Obrigado pelo Teu cuidado, Deus, para com a Tua filha ao longo desses anos. Obrigado pelo Teu fortalecimento, Senhor. Tu sabe o desejo do seu coração que ela tem colocado diante de Ti.
que cada dia da sua existência, Deus, esteja dentro dos teus planos, do teu propósito. Lança por terra todo o mal, toda e qualquer ação do inimigo contra a sua vida, Pai, e conduz ela, Papai, para o teu propósito dia após dia. Que os seus anos de vida se multipliquem com paz, com saúde, em nome de Jesus. Amém, amém. Graças a Deus, amém. Graças a Deus. Receba, amados, a bênção apostólica. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão e consolação do Espírito Santo seja com todos nós, hoje e sempre.